Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os guidelines, as diretrizes de rastreamento do câncer de próstata. É importante falar desse assunto porque quando nós falamos sobre um acompanhamento do paciente periodicamente com o urologista, nós nos baseamos em dados científicos. Isso não veio do nada. Então, basicamente, existem duas grandes sociedades médicas mundiais que realizam estudos de larga escala para identificar se faz sentido fazer o rastreamento, o acompanhamento periódico para identificação de uma doença ainda inicial. E as duas grandes sociedades que realizam esse tipo de estudo são a Sociedade Americana de Urologia e a Sociedade Europeia de Urologia. Essas duas grandes instituições, elas ditam a regra no mundo, pelo menos no mundo ocidental, sobre os nossos passos, o que a gente tem que fazer, e todos os urologistas costumam seguir muito dessas recomendações. Então, antes de começar, eu vou primeiro me ater a explicar como funciona um embasamento científico para esse tipo de documento. Então, tanto uma instituição como a outra, a partir do momento que realizam as diretrizes, sempre devem se basear no que existe de científico. E a escala entre a recomendação mais científica possível e a escala de recomendação menos científica, entre aspas, se baseia em número ou letra. Então, o nível de evidência A ou nível de evidência 1 é aquele que nós pegamos os famosos estudos randomizados e duplo cego. Para vocês terem uma ideia de como é que é isso, o que significa exatamente isso, randomizar é quando, digamos que eu tenho um tratamento A e um tratamento B, e eu simplesmente, a partir do momento que eu inicio um estudo, eu vou dividindo os grupos de forma aleatória. Esse paciente vai para o A, esse paciente vai para o B, esse paciente vai para o A, esse vai para o B. Isso é randomização, não tenho seleção de pacientes especificamente para um grupo ou para o outro. Primeiro ponto. E duplo cego é aquele em que nem o paciente que está recebendo o tratamento, nem o médico ou a pessoa que está aplicando o tratamento sabe exatamente se é o tratamento A ou se é o B. Por exemplo, uma medicação. Medicação A, medicação B. Quando o médico está na frente do paciente, ele vai dar um comprimido, por exemplo, comprimido branco, e esse comprimido branco só quem sabe são os pesquisadores, mas aquele médico que está aplicando também não sabe. Então é o duplo cego, nem o médico sabe, nem o paciente sabe. Então, quando esses estudos têm os os resultados disso, que normalmente são de grande porte, com bastante pacientes, é onde a gente vai ter a melhor evidência científica, nível 1, nível A. A partir daí, existe uma escala até o nível E ou nível 5, que nós então falamos que são as opiniões de especialista, ou seja, opinião de especialista também é embasamento científico, até porque a experiência também conta muito para o desfecho de muitos problemas. Então, só que é uma evidência mais fraca, digamos assim, né? Então, dito isso, vou me ater agora aos guidelines ou diretrizes de cada uma dessas grandes instituições. Então, o guideline da Associação Americana de Urologia recomenda um acompanhamento com PSA para pacientes acima de 45 anos, ou seja, entre 45 e 50 anos, para se iniciar esse acompanhamento, a realização de um PSA de 2 a 4 anos, ou seja, claro que aí deve-se individualizar cada paciente, mas a recomendação desse guideline, dessa diretriz a partir dos 45 anos eu devo fazer um PSA a cada 2 ou 4 anos e então fazer um acompanhamento periódico. E naqueles pacientes que têm histórico familiar, pacientes afrodescendentes, raça negra, situações que já sabidamente conhecem a parte genética, com alterações genéticas relacionadas ao câncer de próstata, esses sim começam mais cedo, entre 40 e 45 anos. Isso tudo é muito novo, foi publicado agora em 2023, ou seja, o americano permite começar com 45 e realizar a cada 2 a 4 anos o exame de PSA.
Se tiver histórico na família, começa até antes, com 40 anos. Aí a novidade do guideline, da diretriz americana de rastreamento, é que o toque retal, ele pode ser feito. Então, fazer uma pausa para explicar como é que funciona também essa parte dessas diretrizes. Todos os tópicos são de recomendação que você deve fazer, você pode fazer ou você não deve fazer. Então, basicamente, são essas três possibilidades. Nesse documento, eles retiraram a obrigatoriedade de exame de toque e colocam como você pode fazer, a depender do critério clínico, da avaliação médico-paciente e de outras questões. Então, é importante porque se o médico não faz o toque por algum motivo, ele também está embasado, ele tem motivo para isso, dependendo das regras que ele segue. Então, esse é um grande ponto. Então, basicamente, resumindo a diretriz americana, 45 anos, PSA a cada 2 a 4 anos, pode começar com 40 se tiver toda aquela história que eu falei, e o toque pode ou não ser feito, devendo ser individualizado. Agora, falando das diretrizes europeias, é um pouquinho diferente. O europeu, ele começa um acompanhamento a partir dos 50 anos. Então, aos 50 anos, ele orienta a fazer um acompanhamento anual com exame de PSA e toque. Em alguns casos, com histórico familiar, raça negra, todas as mesmas situações que a gente viu antes, começam com 45 anos e também acompanhamento anual. Só que ele especifica um detalhe: se o PSA do paciente é muito baixo, ou seja, se eu tiver até 50 anos um PSA abaixo de 1, ou até 60 anos PSA abaixo de 2, ele fala assim, olha, você pode acompanhar a cada 8 anos com um novo exame de PSA. Então, veja que a recomendação é anual, mas a depender do que a gente encontre nessa avaliação, a gente pode espaçar mais tempo para realizar um PSA, exame de toque. Então, você vê que essas diretrizes, é claro que precisam ser particularizadas, individualizadas. A gente precisa criticar elas porque, primeiro, são sociedades completamente diferentes da nossa. O Brasil é um país miscigenado, heterogêneo, tem muita questão financeira e acesso à saúde muito diferente do americano, do europeu. Então a gente tem que particularizar tudo isso. Mas é importante entender que as diretrizes servem para nortear nosso princípio, nossas condutas. Então, de qualquer maneira, como resumo final, é importante que você siga a recomendação do médico que você confia. Realizar uma avaliação periódica anual nos traz muito mais dados e identificação de situações iniciais do que se a gente não fizer nada ou se a gente demorar muito de realizar. Então, acho que particularizando a questão brasileira, é importante a gente ter em mente que a gente não tem o mesmo acesso à saúde como lá na América, nos Estados Unidos ou na Europa, e a gente também não tem a capacidade de realizar todos os exames que eles têm lá disponíveis. Acho que são duas coisas muito importantes para ficar em mente e lembrar também que nós somos uma população completamente diferente da deles. Era isso que eu queria falar sobre as diretrizes de recomendações. Tem muita palavra aqui que eu falei que é científica, mas era só um vídeo que eu gostaria de deixar exposto para vocês a respeito desse assunto.